Pessoal, eu vou tentar passar para vocês um passo a passo de como preencher cada coluna da nossa planilha do PAC que está disponível no Google Drive para vocês, tá bom? Vou fazer vídeos curtos, cada um mostrando aí algumas colunas. Não vou fazer completo porque vai ficar um vídeo muito extenso, então eu vou dividir esses vídeos, tá bom? Então, todo mundo já sabe como é o layout da planilha, o que ele cobra, tá bom? O que mudou agora a primeira coluna que vocês vão se atentar é esse percentual de currículo do segundo período dado presencialmente. Os dois primeiros PACs que vocês preencheram foi percentual de currículo do primeiro período dado presencialmente. Então, todo professor preencheu tanto o primeiro como o segundo PAC. Né? Nesse terceiro PAC, há uma mudança porque aqui já se refere ao segundo período. E no segundo período, nós não trabalhamos presencialmente, por isso está zero aqui, olha, em todas as disciplinas, em todas as séries. Então, essa coluna, nenhum professor vai precisar alterar ela, ok? Então, vamos para a coluna seguinte, objetos de conhecimento planejado, conteúdos planejados e não ministrados. Entendemos a subset, enquanto a subset não nos passar outra orientação, a equipe do Remy Soares entende que ela é uma coluna que faz referência ao primeiro período. Por isso, todo professor deve manter essa coluna em branco, tá bom? E aí a gente vai para a coluna seguinte, que é a carga horária planejada. Pessoal, essa coluna ela já está preenchida em todas as disciplinas, ó, tá bom? O que tem aí nela? Ela tem a quantidade de cargas horárias previstas por disciplina, por série, como está aí, para um período de 15 dias, ou seja, 2 semanas. Então, o que tem aqui? Um período de 2 semanas, por exemplo, língua portuguesa. Tem 6 aulas por semana por turma. Então, em 2 semanas, o professor de língua portuguesa vai ter 12 aulas com aquela turma. Outro exemplo, língua inglesa. Língua inglesa, lá na turma 100, o professor tem uma carga horária de 2 horas por semana. Consequentemente, ele terá uma carga horária de 4 horas aulas na quinzena. Então, já está tudo preenchido. Tá bom? Isso é uma carga horária prevista, se nada acontecer. Essa coluna tem relação direta com a coluna seguinte, tá bom, gente? Que é a coluna carga horária pendente. O que eu devo colocar aí? O que o professor deve colocar aqui? Eu vou deixar as duas porque elas são relacionadas. Por exemplo, vou usar aqui como exemplo o professor de língua inglesa. O professor de língua inglesa, o professor Wesley, só uma suposição, não sei se vai bater os horários. Vamos supor que o professor Wesley, lá na sala 100, a aula dele seja na sexta-feira. E aí, numa quinzena normal, sem feriados, ele teria 4 aulas. Só que, nessa quinzena, a gente sabe que tem o feriado do dia 1º. Aí o professor Wesley não deu essa aula, não teve um dos 2 encontros, ele não conseguiu. Então, o que ficou aqui? O que ele vai colocar? Ele vai colocar exatamente o que ele não deu por conta do feriado, que são 2 horas aulas pendentes. Tá certo, gente? 2 horas aulas pendentes. Se não teve nenhum feriado, se nada aconteceu de errado e todas as aulas foram dadas, qual é a carga horária pendente? 0. Você vai preencher aqui como 0 hora aula. Tá bom? Só bote algum número que não seja 0 se você, por algum motivo, não conseguiu dar essa aula. A coluna seguinte é percentual do currículo trabalhado, do segundo período, dado não presencialmente. Esse aqui a gente vai ter que preencher gradualmente, tá bom? Ou seja, a cada PAC a gente vai colocar algo diferente nessa coluna. Ela é crescente. Por quê? À medida que você vai trabalhando, vai aumentando o percentual de carga horária.
Então, nos primeiros 15 dias, eu planejei, vamos supor aqui que o professor Rangel planejou 10 capítulos, 10 conteúdos para a turma 100 em um período. Então, essas 10 aulas, esses 10 conteúdos com capítulos e subcapítulos, correspondem aí a 100% do planejamento dele. Então, vamos supor que na primeira quinzena, ele conseguiu trabalhar 2 conteúdos desses 10 previstos. Então, o que ele vai preencher aqui? Ele vai preencher aqui que ele conseguiu trabalhar 20%. Tá bom? Todo professor deve fazer isso. Fazer a relação quantidade planejada, quantidade executada e transformar isso em percentual por meio de uma regra de 3 simples. Se alguém tiver dificuldade, pode acessar aí os professores de matemática ou até me perguntar mesmo que eu possa ajudar a como transformar isso em percentual, tá certo? E aí todo professor deve preencher dessa forma. Então, vamos supor que na quinzena seguinte, o professor Rangel conseguiu trabalhar o quê? Mais 3 conteúdos. Então, ele trabalhou 2 na primeira quinzena, 3 na segunda quinzena. Então, no segundo PAC que ele preencher do período, ele já vai botar o quê? 5 conteúdos que correspondem a 50%. Né? No primeiro PAC ele botou 20%, nesse segundo PAC ele já vai colocar aqui 50%, porque houve uma adição de conteúdos trabalhados. Essa coluna, gente, ela tende a chegar a 100%. Né? Ela tem essa tendência crescente até chegar a 100%, se trabalharmos tudo o que nós planejamos para o período. Essa coluna ferramenta digital ou não presencial utilizada também, concordamos em reunião com os PCAs em deixar ela já preenchida, né? Para não haver mais alteração e haver um padrão nela. Já está aí os instrumentos que nós utilizamos constantemente, o Google Classroom, WhatsApp, YouTube e alguns sites dos links que a gente coloca lá à disposição. E aí vem a próxima coluna, que é a quantidade de atividades domiciliares propostas no CIAEP. Pessoal, não se espantem com isso aqui não, tá bom? Isso aqui é o quê? É simplesmente a relação carga horária, relação atividade e carga horária que a gente trabalhou naquela nossa reunião. Eu, inclusive, fiz uma tabelinha e compartilhei com os PCAs, né, para que eles compartilhassem com vocês. Essa tabela, olha, essa tabelinha com todas as disciplinas, tá bom? Todas as disciplinas, nas séries, a quantidade de carga horária semanal, tá bom? E aqui também tem a relação, gente. Tem a relação de horas-aulas, atividades, né? Por exemplo, língua portuguesa. Para cada uma atividade, para cada 3 horas ele terá uma atividade, ou seja, cada atividade feita pelo professor, né, corresponderá a 3 horas aulas executadas. Então fizemos essa relação, vocês podem acessar, solicitar os PCAs, solicitar a mim também, né, que eu disponibilizarei novamente para vocês. Essa tabelinha já está feita e aí é simples. Então vamos lá para o professor de língua portuguesa. Qual é a relação do professor de língua portuguesa, carga horária atividade? Para cada 3 horas, uma atividade, ou para cada uma atividade corresponde a 3 horas. Então, se o professor tem uma carga horária prevista, gente, de 12 aulas na quinzena, e para cada uma atividade corresponde a 3 horas, o que ele tem que fazer? Fazer a divisão, 12 dividido por 3. Ele vai ter que passar para os estudantes, ele vai ter que propor para os estudantes 4 atividades, tá bom? É isso que ele vai ter que propor. Se por um acaso tiver um feriado pelo meio, vamos supor que o professor Rangel só conseguiu, ele sabe que ao invés das 12 aulas, ele só terá 9 aulas com os estudantes. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai colocar mais aqui 4
4 atividades. Ele vai colocar apenas 3, porque ele sabe que aqui teve um feriado pelo meio que impediu dele dar 3 aulas, ou seja, executar uma atividade. Aí aqui a gente tem a quantidade de atividades domiciliares validadas pelos PCAs. Esse campo, gente, PCA e IGP, esse campo é exclusivo dos PCAs e IGP, tá bom? Não preencham esse campo. Vocês vão propor as atividades, 1, 2, 3, 4 atividades, dependendo da disciplina, e os PCAs vão validar se vocês fizeram essa atividade de acordo com a proposta exibida para vocês, compartilhada com vocês na nossa reunião, né? Aquela proposta de que as atividades devem ser de 3 a 5 questões objetivas ou subjetivas, tá bom? Então, é um campo exclusivo para os PCAs. E prazo de entrega. Pessoal, esse prazo de entrega dos estudantes, aí eu creio que não tem nenhum segredo, né? Com relação a isso. O professor deve preencher aí com o período que ele passou a atividade, no dia que ele passou a atividade, que deve aí corresponder ao dia que ele teve encontro com a turma lá no Google Sala de Aula, do Google Classroom ou via WhatsApp, como faz o professor Rangel em algumas turmas. Então, não tem segredo, mas eu consegui identificar no primeiro plano alguns erros. Por exemplo, só um exemplo, um professor que tinha 4 atividades propostas, ou professor que propôs 3 atividades, por exemplo, ou 2 atividades, e tinha aqui 4 recebimentos. Isso não é possível, tá bom? Se você colocou aqui, se você propôs 3 atividades, você vai ter 3 datas de recebimento, atividade 1, 2 e 3. O 4, você vai deixar em branco. A mesma coisa serve para as outras disciplinas. Então, o caso que nós usamos aqui, o Wesley, de língua espanhola. Então, normalmente, o professor de língua espanhola lá, a cada 15 dias, deixa eu encontrar aqui a carga horária. O professor de língua espanhola tem 2 encontros de uma aula. Então, se um dos encontros, ele vai passar 2 atividades. Se um dos encontros foi um feriado, então ele só conseguiu dar metade da carga horária e só fez metade das atividades, no caso, uma. Então, ele só vai ter uma data de entrega, e ele só vai ter uma data de correção. Ele não pode ter 2 porque ele não teve 2 atividades trabalhadas com os estudantes.